Olá, olá! Aqui o seu amigo e irmão, pastor missionário Guilherme Macedo, da Igreja Evangélica Jesus Cristo é a Salvação. Hoje eu quero relembrar a história com você. Eu quero falar sobre a história da igreja em Miguel Pereira, a Igreja de Cristo de Miguel Pereira, e da criação, do movimento pela criação do SEM e do Dia do Evangélico aqui em Miguel Pereira, em maio de 2006. E eu quero contar um pouco dessa história para que ela não se perca para as nossas novas gerações e para que a igreja conheça como chegamos ao ponto que chegamos hoje. Isso é maravilhoso. A gente vê o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas para estabelecer a obra de Deus na cidade. E eu quero aqui fazer menção, você já pode estar vendo aí na tela, aí está o vídeo do evento em que Andréa Fontes ela cantou no primeiro dia do Evangélico de Miguel Pereira, em maio de 2006. Portanto, já faz algum tempinho. Como é que isso aconteceu e se materializou? Em 2005, eu era evangelista, tinha programas na rádio Celebrar FM, programa Festa Gospel, e atuava também em jornais, fazendo artigos e colunas evangelísticas, falando do trabalho na rádio e evangelizando através do jornal e da rádio. E era bastante conhecido na cidade e tinha muito relacionamento com outros evangelistas, com outras pessoas que faziam programa na rádio e que atuavam pregando o evangelho na cidade de Miguel Pereira. Era um tempo muito propício, muito bom, de avanço da pregação da palavra aqui em Miguel Pereira. E havia uma atmosfera fraternal entre os irmãos e um conhecimento muito bom de crentes de várias denominações que tinham essa comunhão por conta da rádio, por conta do trabalho evangelístico nas ruas. E nessa ocasião eu tinha o costume de frequentar a Câmara de Vereadores e em um evento especial que era uma sessão comemorativa do aniversário da cidade de Miguel Pereira, eu me dirigi ao presidente da Câmara na ocasião, Cláudio Eduardo, e perguntei para ele por que nessa ocasião a gente sempre viu o padre ocupar uma cadeira de honra na sessão comemorativa e não víamos nenhum pastor. Eu fiz essa pergunta porque fiquei curioso e aquilo me incomodou. E, na ocasião, o presidente da Câmara disse que era fácil, porque padre só tinha um. Então, eles convidavam o padre e todos ficavam felizes, contentes com isso, com essa honraria e com essa representatividade, porque só havia uma igreja católica. Mas, no caso das evangélicas, haviam muitas e diferenciadas denominações e pastores. Então, se chamasse um, o outro ia ficar aborrecido, triste. Se chamasse o outro, também ia acontecer isso. Então, para não chamar todo mundo, que seria impossível, eles também não chamavam ninguém. Bom, eu fiquei com isso atravessado na minha garganta, no meu coração, e guardei isso, né? E continuamos caminhando. E num certo dia, também nessas andanças pelo Legislativo Municipal, eu descobri que havia uma lei estabelecendo um dia comemorativo, um dia do evangélico, para a cidade de Miguel Pereira, já desde 2003. Era uma lei de 2003 e ninguém sabia. Nenhum pastor ou nenhum líder denominacional sabia da existência dessa lei. Então, nós resolvemos iniciar um movimento que promovesse
a unidade da igreja, né, do corpo de Cristo na cidade, que pudesse fazer diferença mediante ao munícipe e anunciar Cristo e fazer o evangelismo. Então, criamos o movimento pela criação do SEM, Conselho Evangélico Municipal, que seria a reunião de alguns líderes evangélicos notórios que se destacassem na cidade como homem e mulher de Deus, que fosse atuante no evangelismo e no trabalho de unidade da igreja para estar reivindicando que essa data fosse implementada pelo prefeito municipal. Então fizemos diversas reuniões, resolvemos criar uma comissão para ir até o prefeito e pedir apoio para que nós pudéssemos implementar de fato aquilo que já estava na lei. E aí, na ocasião, fizemos a comissão, que era composta deste que vos fala, pastor Guilherme Macedo, liderando essa comissão, e o pastor Luiz Cláudio da Silva, da Igreja Evangélica Jesus Cristo é a Salvação, e o pastor Alessandro Lemos, da Assembleia de Deus das Igrejas Evangelistas. Foi essa comissão que foi até o prefeito Roberto de Almeida solicitar apoio para a implementação do Dia do Evangélico no município de Miguel Pereira. E aí, o doutor Roberto de Almeida, na mesma hora, assentiu e disse que nós pudéssemos levantar o que seria necessário para que ele pudesse tomar providências. Então, nós fizemos isso. Ficamos muito alegres, muito felizes e entregamos para ele em uma ocasião posterior o que nós gostaríamos. Ele sugeriu que pudéssemos chamar Andréa Fontes, porque ela tem uma história aqui no município de Miguel Pereira, onde ela iniciou o seu ministério. E nem eu sabia disso, mas foi o próprio prefeito que mencionou e nós assentimos. E também entregamos para ele a necessidade de haver uma pregação e toda uma estrutura para que a gente pudesse executar um grande evento para a cidade de Miguel Pereira e para o povo de Deus. Bom, isso posto, foi um grande sucesso que aconteceu, e esse evento reuniu cerca de 3.000 pessoas no centro de Miguel Pereira, e eu quero agora colocar um pouco do vídeo da apresentação da cantora Andréa Fontes, e para você ver as pessoas que estavam lá presentes e o clima, como foi de bênção e de sucesso deste movimento. Assista aí. Agora com vocês, aquela que vocês estavam esperando. Tem alguém com sono aí? Fala mais alto para ela ouvir, vamos lá? Tem alguém com sono aí? Quem está do outro lado, não dá para chegar mais para cá não? Vamos chegar para lá, para cá que tem espaço, gente. O prefeito falou que fecha ali a rua, se preciso for. Vamos chegar, e agora eu vou trazer para vocês a nossa amada irmã Andréa Fontes. Para vocês, o Senhor Jesus.
está vendo aí momentos históricos da igreja em Miguel Pereira e o primeiro dia do Evangelho, um grande sucesso de público e sucesso do movimento pela criação do SEM, Conselho Evangélico Municipal. Então, aqui estamos, eu, o pastor Guilherme Macedo, esse que vos fala, líder do movimento pela criação do SEM, responsável pela realização e coordenação deste evento, implementador do Dia do Evangélico em Miguel Pereira e líder do movimento pela criação do SEM. Ok? Aqui o pastor Luiz Cláudio da Silva, que é presidente da Igreja Evangélica Jesus Cristo e a Salvação, e aqui quem ficou me ajudando também fortemente nesse trabalho, o pastor Alessandro Lemos. Esse foi o trio responsável, essa foi a comissão principal de coordenação do Dia do Evangélico e do movimento pela criação do SEM, que teve esse resultado fantástico, que você vai ver aí, olha só o público. Veja bem o público que está presente na cidade, no centro de Miguel Pereira. Mais de 3.000 pessoas aí, até tomando a rua, lotado. Isso nunca aconteceu, nem com grandes denominações, e muito menos com ministérios pequenos como os nossos. Acontece que Deus operou maravilhas e nos proporcionou essa grande surpresa, né, para mudar a história da cidade de Miguel Pereira e para inclinar ela para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, veja só, aqui temos também o vídeo, né, do pregador desse dia, que inclusive foi anterior à apresentação da Andréa Fontes, porque, na verdade, em todas essas ocasiões em que há apresentação de cantores e cantoras famosas, se deixa a palavra para depois, a grande maioria do público vai lá para ver os cantores, e quando acaba a apresentação, vão embora. E aí vem o pregador e já pega um público completamente desmotivado para ouvir, às vezes, a palavra de Deus, que tem sido relegada a um segundo plano, às vezes até para um outro plano inferior. Mas, na ocasião, nós decidimos chamar o pastor Aloísio Said Bacelar para pregar antes da apresentação, o que mantinha a expectativa do público, das pessoas presentes, atentas até o fim da pregação, por conta do ânimo de participar daquele evento com aquela cantora, com aquela banda famosa. E assim foi feito. Pastor Aloísio Said Bacelar, que foi o pastor da Igreja Presbiteriana de Portela, em Miguel Pereira, e foi responsável por um grande liderança de avivamento em nosso município, do qual eu mesmo sou oriundo, porque eu sou fruto do avivamento que Deus promoveu a partir do ministério do pastor Aloísio. E ele que hoje é
pastor presidente da Igreja Presbiteriana do Recreio dos Bandeirantes do Rio de Janeiro e do presbitério lá daquela igreja, hoje foi quem foi escolhido por nós, pela comissão, para estar ministrando a palavra nesse primeiro dia do Evangélico, para reconhecer o trabalho fantástico que o pastor Aloísio prestou à igreja de Miguel Pereira. Vamos lá ver um trechinho aí da pregação do pastor Aloísio. Olha só o que ele pregou, hein? Um espírito independente. O discípulo cristão sabe que precisa de Deus e que para fazer a obra de Deus é necessário um esforço de equipe. Se tivéssemos nesta noite aqui um palestrante internacional, se houvesse nesta noite aqui um grande consultor de empresas, ele diria neste momento que precisamos valorizar a sinergia, ou seja, o esforço conjunto, a fim de que alcancemos propósitos comuns. O que a Bíblia ensina é que devemos viver em união para fazer a obra de Deus. Meus irmãos queridos, quando Cristo resolveu revolucionar a história, Deus, então, em Cristo, o que fez? Reuniu uma equipe, e conquanto aqueles homens que faziam parte de tal equipe fossem absolutamente diferentes, tais homens puderam fazer a obra de Deus juntos, conquanto fossem diferentes, puderam fazer a obra de Deus juntos. Por quê? Como conseguiram? Conseguiram porque Cristo estava entre eles. Conseguiram porque Cristo estava entre eles. Meus irmãos queridos, amigos, Cristo é um mediador de nosso relacionamento com o Pai e com os outros cristãos. Cristo é o mediador de nossos relacionamentos. Nós também podemos fazer a obra de Deus juntos. Por que podemos? Por que podemos caminhar juntos? Por que podemos fazer a obra de Deus juntos? Porque Cristo está entre nós. E quando o povo de Deus diz amém, podemos caminhar juntos, podemos fazer a obra de Deus juntos, podemos celebrar a comunhão cristã, porque Cristo está entre nós. E Cristo é o mediador de nossos relacionamentos. Pensem bem, quando acontece um problema entre mim e o meu irmão, Cristo fica entre nós dois. Então o problema pode ser resolvido pela graça de Deus, o perdão pode ser ministrado, recebido, o problema pode ser resolvido, e eu posso continuar a caminhar com o meu irmão, fazendo a obra de Deus para a glória de Deus, em nome de Jesus, e contando com o poder que provém do Espírito Santo. Então os conflitos que surgem podem ser resolvidos porque Cristo está entre nós. Diga quem está pertinho de você: Cristo está entre nós. Bom, você pode ver aí o grande sucesso que foi esse evento, essa grande multidão que está ouvindo o Evangelho de Jesus verdadeiro na cidade de Miguel Pereira. Esse evento, ele foi muito importante, muito grandioso, impactante na vida de uma multidão de pessoas em Miguel Pereira, e foi originado pelo genuíno mover do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas, dos nossos ministérios, e mudou profundamente a cidade de Miguel Pereira, a igreja de Miguel Pereira e o seu futuro a partir daí. Veja bem. A comunhão cristã é possível, porquanto existem muitas denominações. Por quê? Porque Cristo está entre nós. Cristo, o mais querido entre os milhares. Cristo, o Rei dos Reis, a mais brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales, o caminho, a verdade e a vida.
Aleluia! E o que foi pregado nessa ocasião foi Jesus, foi Cristo. A palavra do Evangelho sã e genuína, a sã doutrina mais pura, mais genuína, acerca do amor, da comunhão e da centralidade de Jesus na mensagem do Evangelho. Este dia entrou para a história de Miguel Pereira como um dos dias mais impactantes e importantes da Igreja de Cristo nesse lugar. E foi resultado de um grande mover de Deus através da minha vida, da vida do pastor Luiz Cláudio, do pastor Alessandro e de todos aqueles que apoiaram o movimento pela criação do SEM e pela implementação do dia do evangélico naquela ocasião. Eu quero aqui exortar a Igreja de Jesus a estar orando pelo movimento, pela criação do SEM, para estar orando pelo dia do evangélico, para estar orando por nós que geramos esse mover de Deus tão tremendo em Miguel Pereira. Porque hoje, obviamente, o adversário das nossas almas tenta descaracterizar, tenta apagar isso da memória do povo e da Igreja de Miguel Pereira. E com certeza a Igreja tem muito a ganhar se mantiver as suas origens no Evangelho genuíno de Cristo e no mover genuíno do Espírito Santo de Deus. Esse é o resultado não de grandes denominações, não de grandes convenções e nem de grandes homens, mas de pequenos que resolveram dar lugar aos sonhos de Deus para a cidade de Miguel Pereira, aos pequenos e desimportantes que ousaram dar espaço ao Espírito Santo de Deus para que ele pudesse estar vivo no meio da Igreja de Cristo. Então, é muito importante que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você que viu esse dia, você que participou desse dia, você que adorou Jesus nesse dia, que ouviu a palavra de Jesus nesse dia, você é chamado hoje a orar para que isso possa continuar, para que isso possa ir além, para que isso possa ser estabelecido de forma correta e agradável a Deus na cidade de Miguel Pereira, e não ser desvirtuado, e não ser manipulado, e não ser descaracterizado por falsos profetas, falsos líderes e falsos representantes do Evangelho de Cristo na nossa cidade. Você tem também um chamado à oração. Você tem um chamado à intercessão para que Miguel Pereira continue abençoada, para que Miguel Pereira possa avançar na direção correta e possa avançar para Jesus. Eu conto com as suas orações e eu conto com a sua intercessão por Miguel Pereira, pela cidade de Miguel Pereira e pela Igreja de Cristo nesse lugar. Que Deus abençoe a sua vida e guarde em nome de Jesus aquele que vive e que reina para sempre. Amém e amém.